No vídeo de hoje vamos falar sobre Gerdau, né? Gerdau teve uma queda aí no ano de 6,3% e do pico ali de 11 de dezembro até o momento agora, uma queda de 21,86%. E aí o que está acontecendo para ter acontecido essa queda após esse pico? É o que a gente vai entender hoje. E vamos falar sobre essa empresa, lembrando que eu sou analista CNPI, né? Então, como está aí a notícia, mas a minha intenção aqui não é fazer recomendação de compra ou venda, é fornecer informações para você ver se faz sentido ou não você investir. E eu fiz essa análise no dia 7 e estou gravando hoje no dia 9, vai sair hoje mesmo, então espero não fazer tanta edição assim. E aí eu quero te perguntar, como é que foi o seu feriado? E aí do carnaval, você curtiu muito? A gente vai voltar agora, o Brasil vai andar, né, depois do carnaval. Então eu aproveitei aqui também, tirei uma semana de folga, aproveitei com a família, meus pais vieram me visitar e aí eu fiquei tranquilo. E aí por isso que eu decidi não ficar colocando vídeo aqui, porque eu sabia que a maioria de vocês talvez não iriam ver, né? Então vamos voltar com a corda toda agora, o ano começou para muitos, né? Então vamos começar. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a Gerdau, ela tem um peso muito importante nos Estados Unidos. Então, grande parte da receita da empresa vem dos Estados Unidos, tá? Então tem um peso Brasil também, mas o maior peso aqui nesse momento, em grande parte, vem lá dos Estados Unidos. E aí, isso pode surgir uma pergunta, porque foi a pergunta que surgiu na minha cabeça. Eu não sei se você está acompanhando muito sobre isso, mas eu acompanho porque eu estou investindo também no mercado americano, tá? E eu também já coloquei lá no grupo do Telegram alguns insights sobre o mercado americano. Se você não faz parte lá do grupo, vou deixar no primeiro comentário aí fixado aí embaixo. Inclusive, eu vou falar daqui a pouco uma outra coisa que eu vou fazer sobre a Gerdau lá no grupo, tá? Mas já falei sobre esse insight, sobre o que está acontecendo no mercado americano, que o Trump está tá taxando, na verdade, já alguns países, e essa guerra comercial. E aí surgiu essa pergunta na minha cabeça, e essa taxação do Trump aqui, qual o impacto sobre a empresa, visto que grande parte aqui da receita da empresa vem dos Estados Unidos. Então, as recentes tarifas de 25% de impostos pelo governo aqui do Donald Trump, né, sobre as importações de aço e alumínio têm gerado preocupações globais, especialmente entre os exportadores brasileiros como a Gerdau. Só que o que as notícias mostram? Então, mostram pra gente aqui. Primeira coisa, Gerdau possui 11 unidades de produção nos Estados Unidos e posiciona ela de forma favorável para manter e atender ali o mercado interno sem incorrer nas novas tarifas. Então, isso é positivo para a empresa aqui. Outra vantagem é que analistas apontam que, devido à sua produção significativa dentro dos Estados Unidos, a Gerdau pode se beneficiar das tarifas, melhorando sua rentabilidade e participação no mercado norte-americano. Então, tem analistas aí falando dessa vantagem da Gerdau e que ela pode tirar vantagem disso daí. Agora, quais são as notícias que impactaram aqui a cotação que a gente viu essa queda, né, recente aí? Primeira coisa, rebaixamento de recomendações por instituições financeiras. Então, bancos como Goldman Sachs e JP Morgan rebaixaram suas recomendações para ações da Gerdau de compra para neutra, tá? Então tá aí a notícia. Outro item é a concorrência com aço chinês no mercado brasileiro. Então, a desaceleração do setor imobiliário na China levou as siderúrgicas chinesas a aumentarem suas exportações de aço, intensificando a concorrência no mercado brasileiro. Então, analistas destacam questões para explicar a queda aqui da Gerdau. Outro item foi redução dos dividendos. Então, isso aqui foi até uma queixa que eu recebi de um dos meus alunos, né? Basicamente não aluno, mas de um investidor que ele contratou serviço de análise lá nos Estados Unidos.
E aí ele falou sobre essa questão de ter recebido menos dividendo e tudo mais. Então é uma queixa aqui dos investidores, né? Então, em 2024, a Gerdau reduziu seus dividendos de 1,59 por ação em 2023 para 45 centavos por ação, uma diminuição de R$ 1,14. Outro item, desempenho financeiro e operacional. Aqui está essa notícia, ó. Gerdau reporta queda de 10,8% no lucro do quarto tri de 2024. E aí vamos fazer aqui a análise fundamentalista da empresa. Então, primeira coisa, a gente pode perceber que teve uma queda tanto da receita quanto do lucro, conforme esse gráfico aqui que eu fiz. Então, utilizando inputs do Morningstar, tá? Então, a gente vê que teve uma queda tanto em 2023 quanto no TTM, ou seja, nos últimos 12 meses. Queda também muito mais expressiva no lucro, mostrando aqui que além da queda que aconteceu na receita, uma queda maior no lucro, mostrando que tem mais custo aqui e despesas da empresa. Então a gente pode perceber, ó, o aumento do custo aqui da empresa. Ó. Tem aumento de custo, teve aumento de despesa em relação aos anos anteriores. Ó. Então, basicamente isso veio aumentando assim a queda do lucro, tá? Nesse momento, a margem líquida, ao meu ver, baixa, né? Então, mas também a gente pode perceber que por vários anos a margem líquida da empresa é baixa mesmo, tá? Então, ela entrega menos retorno aqui no final. Então, depois de ter descontado custo, despesa e tudo mais, sobra uma quantidade pequena aqui de lucro, né? Então, mostrando uma margem líquida baixa. E também a margem bruta também teve uma queda, né? Se a gente for ver aqui, ó, 2021, 26%, aí caiu para 22 e uns quebrados, 16 uns quebrados e 13 uns quebrados. Então vem caindo, né? O ROI também, consequentemente, já que o lucro líquido caiu, cai a margem líquida e cai também o ROI também. Sobre endividamento, aqui é um ponto positivo. Ao meu ver, a empresa não está muito endividada, então tem um endividamento baixo, consegue cobrir aqui quase 8 vezes a despesa financeira com o lucro operacional, então isso é muito positivo. A alavancagem da empresa também, ao meu ver, a empresa não está alavancada demais, então ela está controlada. Então, nesse quesito de endividamento e alavancagem, a empresa está saudável, tá? Sobre liquidez, que é a capacidade de honrar com os compromissos de curto, médio e longo prazo, também nesse quesito a empresa está saudável, tá? Sobre o ciclo de caixa, aqui já um ciclo de caixa já é um ponto, ao meu ver, um pouco negativo, né? Sobre a questão de um ciclo de caixa um pouco mais longo, mostrando que a empresa, ó, no prazo médio aqui de pagamento, veio caindo o prazo. Então, os fornecedores da empresa aqui foram reduzindo cada vez mais o prazo de cobrança. Então, isso é um ponto que acaba pressionando mais o capital de giro. E, ao mesmo tempo que aconteceu a queda do prazo médio de pagar, aumentou o prazo médio de receber dos seus clientes, aqui a empresa. Então, ela deu mais prazo para os clientes pagarem. Assim, a diferença não é tão grande em dias, mas no final acaba aumentando o ciclo de caixa, né? Então, alongando mais o ciclo de caixa. Sobre o que aconteceu no quarto tri, então vamos falar aqui de forma bem resumida quais são os pontos negativos e positivos desse balanço que a empresa emitiu. Primeira coisa, pressão nas margens, então a queda na receita líquida em 2,7% e o aumento dos custos operacionais reduziram a margem bruta, impactando a lucratividade da empresa. Outro item, redução do lucro líquido, então o lucro líquido consolidado registrou aqui uma queda de 39%, impactado por menores ganhos operacionais e maior despesa financeira. Outro item negativo é que deteriorou o resultado financeiro. Então, o resultado financeiro líquido passou ali de 52 milhões do quarto tri, então do ano anterior, para negativo, né? Então, em 601 milhões negativo para o quarto tri de 2024. As despesas financeiras aumentaram bem, né? Principalmente devido à alta nos juros e variação cambial negativa também. Então, a gente pode perceber aqui que
além da questão da commodity em si, né? Então a variação cambial impacta a empresa aqui, tá? Menor volume de vendas, então a menor demanda por aço e menor preço médio praticado no mercado também impactou, reduzindo a receita líquida no final. E os estoques cresceram em 8,4%, indicando uma desaceleração no escoamento da produção, tá? Outro item negativo, aumento da dívida bruta. A empresa realizou emissão de debêntures, elevando a dívida bruta. Só que aqui é um ponto negativo em aumentar, porque acaba aumentando os custos financeiros no final. Sim, mas ao meu ver, assim, nesse momento ainda a empresa está saudável em relação ao endividamento e alavancagem. Então é um ponto de alarme, mas não tão grande assim, porque a empresa está saudável em relação a esse quesito, tá? Setor siderúrgico com desafios, então a volatilidade dos preços do aço, instabilidade econômica global afetam a previsibilidade da demanda, tá? A recuperação do setor de infraestrutura e construção civil ainda não teve impacto relevante nos resultados. Exposição cambial e impacto de moeda estrangeira, então ajustes cambiais influenciaram negativamente o resultado financeiro, gerando prejuízos contábeis, tá? Aí está o resumo de todos os pontos negativos. Agora os pontos positivos: forte geração de caixa da empresa, endividamento controlado, como a gente já viu, então a alavancagem está sob controle por enquanto, política agressiva de retorno aos acionistas, então distribuição de dividendos, recompra de ações, também eles anunciaram, crescimento nos investimentos em ativos produtivos, tá? Então são pontos positivos ali. Agora sobre qual é a visão, ou seja, qual é o guidance que a empresa tem. Então qual é a visão que a empresa tem para o futuro? Perspectivas para o primeiro TRI de 2025. A empresa prevê investimentos em capital de giro, câmbio elevado pode pressionar custos no Brasil, impactando margens no curto prazo. A demanda da América do Norte está em recuperação, tá? Então isso daqui a empresa está falando muito. Então a gente já viu que o peso Estados Unidos, aqui América do Norte, é muito importante para a empresa, né? E eles estão colocando que teve uma recuperação de demanda e eles esperam que essa recuperação continue acontecendo e recupere mais. Então, impactando de forma positiva. Já no cenário Brasil, assim, o que eu percebi na resumo, ali olhando a call, é que a perspectiva não é tão animadora assim, então no curto prazo, tá? Então, sobre margens e recuperação no Brasil. No Brasil, pressão de custos e impactos de importações podem manter as margens desafiadoras por enquanto. Nos Estados Unidos, expectativa de recuperação das margens e volumes impulsionados pelas tarifas de importação e melhora no mix de produto, tá? Outro ponto aqui que foi falado é parte dos projetos estratégicos finalizados até o primeiro trimestre de 2025 já contribuirão com o resultado de 2025, tá? O grande impacto positivo será sentido mais fortemente em 2026 com a conclusão do projeto de mineração lá de Minas Gerais e expansão da capacidade nos Estados Unidos. Então, qual que é a conclusão final disso tudo? Primeira coisa, receita líquida em queda em 2023 e 2024, lucro líquido com queda bem mais expressiva que a receita líquida devido ao aumento nos custos de despesas, margens baixas, endividamento é baixo, isso aqui é um ponto positivo, tá? E está controlado, indicadores de liquidez saudáveis, ciclo de caixa longo e teve aumento no prazo médio de recebimento, redução do prazo médio de pagamento, mas apesar disso, nesse momento a empresa apresenta uma necessidade de capital de giro menor do que o capital de giro, então mostrando aqui que tá sólido nesse quesito de liquidez e de capacidade com capital de giro, tá? Agora, em relação, pode surgir uma pergunta, e aí, vale a pena comprar nesse momento? Tá barato a ação? Agora a hora de investir? Para isso a gente precisa do valuation, tá? Antes de eu falar do que eu vou fazer sobre valuation, você já deixou o seu like aí
se inscreveu no canal e ativou o sininho das notificações. Se não fez isso, já faça isso para poder continuar recebendo os conteúdos aqui do canal, tá? E se puder também compartilhe com seus amigos para ajudar a fazer o canal crescer, tá? Sobre a questão do valuation eu vou falar agora, mas deixa eu fazer a conclusão final aqui sobre o análise fundamentalista. Então a empresa está enfrentando nesse momento um cenário de menor demanda pelo aço, aumento de custos, o cenário para o Brasil ainda, ali do braço do Brasil, né, da parte da receita, pessimista nesse momento, e no braço Estados Unidos é otimista com sinais de recuperação da demanda. A empresa apresenta sinais sólidos de liquidez, alavancagem controlada. Como se trata de um setor de commodity, é um investimento de maior risco, porque você tem esse quesito, então isso é um conceito básico de investimentos. Então empresas que estão expostas ao setor de commodity ou do setor de commodity tem uma variação conforme a demanda do produto em si e da macroeconomia, tá? Sensíveis à demanda, cotação e crescimento do PIB global. Além disso, eu não pretendo atualizar ou monitorar esse ativo. Sobre a parte do valuation, eu vou fazer durante a semana o vídeo e vou deixar lá no grupo do Telegram. Se você não faz parte do grupo, o link está embaixo no primeiro comentário e eu vou colocar lá o valuation, qual é o preço justo para mim, tanto de Gerdau, né, a GGBR4, quanto a Goal 4, e quais são os preços ali históricos importantes. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vamos começar aí agora 2025, depois do carnaval, né? Então, e bons investimentos a todos e fazer muito dinheiro durante esse ano. Um abraço a todos, obrigado por ver esse vídeo até aqui, um abraço e até a próxima.